Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 18/11 de 2025, rodadinha da NBA. Sempre aqui no Sexta de 3 trazemos os nossos palpites diários, sempre se baseando em números e estatísticas para você ser muito lucrativo no universo da NBA. Além de números e estatísticas, a gente traz muita informação para vocês que vocês só encontram aqui, além dos melhores sites para você fazer as suas análises. E se você quer ainda mais conteúdo aprofundado para vocês, os nossos guias, e-books, tips diárias, palpites favoritos da noite e também os favoritos da noite, as melhores zebras, jogos over e under, quais são as melhores categorias que cada jogo se encaixa. A gente envia tudo lá no nosso grupo VIP por um preço especial nesse dia de hoje. Hoje vamos fazer uma promoção aqui apenas para os 15 primeiros que aparecerem, apenas R$30 para garantir esse primeiro mês no nosso grupo VIP ou R$50 para você ficar pelos próximos 2 meses. Então assim, vale muito a pena, não vai ter nenhuma promoção melhor do que essa até o final da temporada. Esquece Black Friday, esse é o momento. Por isso, é muito importante você ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o like para poder garantir as melhores odds, as melhores linhas, assistir os nossos vídeos mais cedo e também garantir essas promoções especiais. Ontem a gente lançou com exclusividade lá no nosso grupo gratuito, o link está aqui na descrição. Foi um sucesso, mas a gente decidiu abrir a oportunidade aqui para vocês do YouTube também. Então corre lá, chama no WhatsApp e garante a sua vaga. Mas antes, vou pedir para vocês encarecidamente o like, a meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje. Mais uma vez, ontem batemos o nosso recorde de likes, então vamos fazer de tudo para manter esse nível, beleza? E também, seja membro do canal, o botão de seja membro tá aqui embaixo. Eu prometi para vocês que ontem eu ia publicar um vídeo exclusivo para quem era membro, mas eu fiquei com problema na internet aqui no final do dia, então a gente vai publicar hoje, beleza? Além dos vídeos já disponíveis que tem lá, sempre com material muito didático para você ser um excelente apostador. Bom, vamos começar aqui com Magic e Warriors. Aqui é um jogo no qual eu estava disposto a indicar para vocês a vitória dos Warriors, só que tem alguns encaixes aqui que me impediram de que isso acontecesse. Primeiro, o Warriors joga amanhã contra o Miami Heat. Eu acredito que eles vão ter muito mais foco ali no Miami Heat nesses jogos consecutivos, ou minimamente o foco deles vai estar dividido para uma maratona aí de 2 jogos seguidos sem descanso. E aí, pensando em tudo isso, eu decidi olhar um pouco o cenário e falei, cara, será que o handicap ali favorável ao Magic não é a melhor escolha? Porque o Orlando Magic é o time que menos sofre bola de 3 por jogo na NBA, e nos últimos 3 jogos eles estão sofrendo ainda menos. Então a gente tem um encaixe aqui defensivo interessante para o Magic sair bem, além do fato de que fora de casa o Golden State Warriors é um dos 10 times que mais sofrem pontos na zona pintada na liga, que é o setor onde o Orlando Magic mais gosta de pontuar. Hoje eles não têm um banqueiro, mas aí olhando tudo isso eu falei, cara, não dá pra gente ir de vitória simples dos Warriors, mas eu também não me sinto à vontade de ficar a favor do Orlando Magic, que mostrou algumas inconsistências nessa temporada. É um time de 7 vitórias, 7 derrotas e sem o seu principal cestinha. Mas também, como eu disse pra vocês, a vitória do Warriors não era um bom caminho, e aí eu pensei, cara, vamos ter que ir pra jogador, e o Jimmy Butler era o cara que tinha o melhor encaixe, mas ele joga com o Miami Heat amanhã, então com certeza ele vai querer mostrar serviço aí contra a sua ex-franquia no ginásio onde ele é ídolo. Então, vamos aqui de Stephen Curry. Então, todo esse cenário aqui chegou à conclusão de que o Stephen Curry talvez seja o melhor jogador para a gente investir, por mais que a gente tenha um Orlando Magic aí que tenha certa facilidade em defender aí o perímetro. O Stephen Curry é muito mais do que isso. O Orlando também é um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre em toda a NBA, e o Curry é excelente no aproveitamento de lance livre. Eu quero pelo menos 25 pontos do Stephen Curry. Ótimo que no último jogo ele fez apenas 9 pontos. Craque, não joga mal 2 vezes. Então vamos contar com o Stephen Curry inspirado para hoje. Ele que joga na posição de armador, point guard, que é a posição na qual a equipe do Orlando Magic é a 6ª mais vazada de toda a NBA. Primeiro critério muito interessante para essa nossa equipe. O Stephen Curry, ele teve na temporada aí uma média até aqui de 27,4 pontos por jogo. Ele costuma estourar em diversas partidas, e 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Orlando Magic foram over nas suas pontuações, o que eu por si só já considero interessante. Nos confrontos diretos, na verdade, nos últimos 9 confrontos contra o Orlando Magic, ele teve uma excelente média de 33,9 pontos. Vem de uma partida de 56 pontos contra esse adversário, e desses 9 jogos, em 7, ele conseguiu pelo menos aí 25 pontos, que é o que a gente busca para hoje, sendo que um deles ele ficou em under ali por apenas 1 pontinho. O Orlando Magic já está se recuperando defensivamente, tanto que nesse mês eles são aqui um dos 6 melhores setores defensivos por 100 posses de bola da NBA dentro desse recorte, mas eu ainda acredito que o Stephen Curry possa machucar essa franquia, que tem nos seus principais defensores ali justamente os seus jogadores ali que vão perseguir o Stephen Curry, mas sinceramente, como o jogo vai ser todo planejado para que ele brilhe, não necessariamente o Jimmy Butler, eu acredito que ele possa se sair
muito bem hoje, nesse momento em que o Golden State Warriors vem crescendo e melhorando bastante. São 3 vitórias consecutivas, uma recuperação aqui que se mostrava bem necessária. E o Orlando Magic também vem se recuperando bem, por isso que eu vou ficar de fora de relação a vencedor para essa partida aqui, porque os dois times vivem um momento interessante, tá? O Golden State Warriors vencendo times ali de um nível interessante, 2 vezes o San Antonio Spurs e uma vez o Pelicans, que aí já é um time piorzinho, né? Enquanto que o Orlando Magic aqui perdeu sua última partida, mas foi muito competitivo contra o ótimo Rockets, venceu o Knicks, o Blazers, que vem muito bem, e venceu ali, não fez mais que obrigação de vencer o Nets. Então vamos ficar de olho aqui em jogador, porque o Stephen Curry talvez seja a melhor opção para hoje. O Orlando Magic tem o 5º pior aproveitamento em defesa de spot-up de toda a NBA. Spot-up é aquela jogadinha ali que o jogador ele basicamente dá uma corridinha ali de lado, ou recebe a bola, ou então carregando ela, para e arremessa de 3. É um tipo de jogada na qual eles têm um aproveitamento baixo na hora de defender, e é um tipo de jogada no qual o Golden State Warriors é um dos 10 que mais tenta. Outra jogada na qual o Stephen Curry ele pode produzir bastante são jogadas no handoff. Quando a gente olha aqui nos aspectos defensivos, o Orlando Magic tem um 2º pior aproveitamento em defesa de handoff em toda a NBA, e essa jogada aí, geralmente, o Draymond Green acaba fazendo com o Curry que acelera ali o jogo, né, dá aquela corridinha, o Draymond Green só solta assim de lado, o Curry consegue, além de receber a bola, passar por uma parede que o próprio Draymond Green, depois de passar a bola, fez para ele e arremessar de 3, então são jogadas nas quais o Warriors é muito bom e podem produzir bastante, beleza? Bora aqui para nossa próxima análise, Brooklyn Nets e Boston Celtics, o jogo entre Hawks e Pistons. A gente vai trazer uma análise exclusiva lá para o nosso grupo VIP, beleza? Aqui não poderia ser diferente, hoje como a gente não tem um dia tão fácil assim para se explorar times ruins, vamos explorar aqui os melhores jogadores justamente contra os times ruins, tendo eles como as chips favoritas do dia. Então vamos aqui de pelo menos 25 pontos do Jaylen Brown, ele conseguiu bater essa marca em 3 dos últimos 5 jogos e tem um encaixe interessante hoje contra uma defesa ruim, beleza? Bom, a gente tá falando aqui de um Brooklyn Nets que, por 100 posses de bola, é uma das piores defesas da NBA, e nesse momento a pior da competição. Eles são também aí o pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, então depois deles conseguirem algumas boas defesas que são raras, os rivais deles têm chances de pontuar mais uma vez, porque eles conseguem rebotes ofensivos, já que o aproveitamento do Nets em rebotes defensivos é ruim. Então a gente vai ter um número alto de posses de bola pro Boston, e quem sabe mais chances do Jaylen Brown poder pontuar bem, tá? O Jaylen Brown, nessa temporada, ele tem média de 27,4 pontos, ele foi over em 5 dos últimos 7 jogos que fez, conseguindo pelo menos 27 pontos nesses 5 jogos e conseguindo pelo menos 32 em 4 desses 5 overs recentes que ele teve. A gente tem aqui 6 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele sendo over contra a equipe do Brooklyn Nets, o que até liga um sinal de alerta, tá? Mas o TJ McCallum e o Desmond Bane foi por apenas um pontinho, mas nenhum desses dois jogadores são os caras de mais volume das suas franquias, muito pelo contrário. Então é até compreensível, o único aqui que a gente fala, caramba, esse cara tem o volume necessário, tem um aproveitamento alto e é o dono do time, é no caso do Jalen Brunson e Tyrese Maxey, ambos ficaram em under, mas a gente tem outros cenários aqui que privilegiam o Jaylen Brown. Começar na jogada de pick and roll ball handler, na qual ele tem o melhor pick and roll handler aqui desse time do Boston Celtics, e a gente tá falando de um Brooklyn Nets que tem o 6º pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. E quando a gente fala aqui para alas, que é a posição do Jaylen Brown, o Brooklyn Nets, eles são o 7º time que mais cede bolas de 3 para jogadores dessa posição, o que também empolga bastante a gente para essa partida de hoje. Lembrando que o Jaylen Brown, ele conseguiu marcar aí pelo menos 25 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 5 dos últimos 7 jogos, como eu disse para vocês, só que se a gente reduzir esse recorte ainda mais, ele conseguiu bater em 7 dos últimos 10, sendo que um desses unders foi por apenas um pontinho, beleza? Bora partir aqui para San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. San Antonio Spurs hoje joga em casa contra o Memphis em crise, e o Memphis que vem sofrendo muito na hora de defender o seu backcourt, na sua formação ali de armadores e alas armadores, na parte mais baixa do time, digamos assim. O Wembanyama não joga hoje, Stephon Castle também tá de fora, com isso toda a responsabilidade vai ficar nas costas de um jogador que a gente vai indicar, o De'Aaron Fox. Se antes ele já tinha um melhor encaixe para poder produzir bem contra esse Memphis Grizzlies, hoje não só encaixe, como ele vai ter a responsabilidade e obrigação de marcar pelo menos 25 pontos, tá? A gente tá falando de um jogador jogando na posição de armador e de ala armador, para a posição de armador, que é a que ele deve ocupar hoje, já que ele revezava nessa posição ali com o Stephon Castle, que tá de fora. O Memphis Grizzlies é o time mais vazado de toda a NBA e também o time que mais sofre bolas de 3 para essa posição
dentro dessa temporada. O De'Aaron Fox não tem números tão privilegiados recentemente, porque ele voltou de lesão, ele estava encontrando o melhor ritmo. Nos 3 primeiros jogos dele, se eu não me engano, ele teve ali uma média de 14 arremessos de quadra, mas hoje certamente ele vai ter ali na casa dos 20, porque ele precisa aumentar esse volume. Exatamente, ele teve 14, 14, 14 e depois 22 e 20, aí sim um pouco mais adequado à realidade do que é o De'Aaron Fox e das possibilidades que ele tem de pontuar bem. Isso que durante todo esse período ele cobrou pouquíssimos lances livres, 2 no último jogo, nenhum no penúltimo, etc. Ele pode melhorar bastante esses números. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele com as suas características e posição foram over contra o Memphis Grizzlies, inclusive vários deles ali estourando e muito a sua pontuação em relação àquilo que o mercado tinha como marca, né, de 18.5 para 28 no caso do Amen Thompson, de 11.5 para 18 no caso do Max Christie. A gente teve também o Jalen Brunson de 25.5 para 32, enfim, a gente vem tendo bastante sucesso na hora de indicar jogadores produzindo contra esse Memphis Grizzlies que vem sofrendo muitos pontos para armadores. Por quê? Porque o Ja Morant não tá fazendo a menor questão de defender. Então, consequentemente, vem ficando fácil aqui dos principais pontuadores adversários produzirem bem contra eles. Então, quando a gente dá uma olhada aqui nas linhas avançadas, o Memphis Grizzlies, que vem sofrendo muitos pontos recentemente, eles são, nesse momento da competição por 100 posses de bola, quase uma das 10 piores defesas, só que o Memphis também é o 6º time mais rápido da liga. Então, eles cedem muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco o relógio para finalizar a jogada deles. Então, o De'Aaron Fox vai ter boas oportunidades de pontuar bem, além do Fox ser um dos jogadores mais velozes da liga. Ele gosta desse jogo de transição para poder fazer alguns pontos fáceis, digamos que, de contra-ataque. Isso também vai ajudar bastante ele, tanto que se a gente for aqui em play type e for colocar aqui em transição, o Memphis Grizzlies tem um 3º pior aproveitamento em defesa de pontos de transição em toda a NBA, e certamente eles vão acelerar esse jogo aqui, no caso do San Antonio Spurs, para poder pegar a defesa do Memphis Grizzlies ainda em construção defensiva. E aí, na virada da madrugada, teremos mais 2 jogos, mas antes da gente falar a respeito deles para vocês, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, e lembrando, para quem pulou aquele comecinho do vídeo, promoção de R$30 para os primeiros 15 participantes ali que chamarem o Matheus no WhatsApp para fazer parte do nosso grupo VIP, um preço especial, o grupo VIP mais completo do mundo. Eu tenho certeza que o nosso canal, modéstia à parte, mas de toda forma assim, eu tenho certeza absoluta, o nosso canal é o que mais se aprofunda nas chips de NBA em todos os lugares. Eu sou uma pessoa que consegue viver disso hoje, com muito trabalho e suor, mas com muita honestidade, estudando muito para poder trazer esses vídeos para vocês. Por isso que a gente pede encarecidamente o like, que é pé no chão, responsabilidade com o dinheiro de vocês e muita seriedade para fazer as análises. Por isso, a gente pede que a forma de agradecer tudo isso é o like de vocês, tá? Então, clica no botão de joinha, não custa nada, ajuda demais, e também hypem o vídeo, porque certamente a gente vai alcançar outras pessoas que vão parar de só copiar e colar e tipos de influencers que se dizem apostadores especialistas em basquete e vão começar a buscar conhecimento, informações e estatísticas para serem bem lucrativos nesse mercado. Beleza? Bora aqui falar a respeito de Lakers e Utah Jazz. Bom, aqui a gente tem um jogo com a perspectiva bem over, tá? Porque a gente tem um Jazz aí que é muito frágil na defesa, um Lakers que na defesa não é grande coisa, mas um Lakers que ataca bem. Então a gente tem 2 defesas ruins, um ataque bom e um Utah Jazz que certamente vai vir muito inspirado hoje para poder fazer um barulho contra a franquia mais midiática de toda a NBA e na casa deles, na principal arena do basquete, né, na meca do basquete mundial. Sabe aquele negócio que o torcedor dos Lakers fala que todo mundo contra eles vira o Bulls ali do Michael Jordan? É mais ou menos isso que acontece, porque de fato, para esses times de mercado pequeno que estão tancando, não ligam para vitórias, muitas vezes eles falam, cara, como é que a gente vai valorizar nossos jogadores, como é que a gente vai conseguir boas peças de troca no futuro para essa nossa reconstrução? E a resposta é fazendo grandes jogos em grandes noites contra grandes franquias. E o Lakers é o time para você fazer isso, principalmente com o possível retorno do LeBron James. Todos os holofotes estarão dentro dessa partida, então certamente o Utah Jazz estudou muito esse jogo e vão dar o seu melhor para poder produzirem muitos pontos, tá? Então aqui a gente vai nessa partida colocar um acima de na pontuação. Eu espero um jogo bem movimentado, bem pontuado e, acima de tudo, que tenha mais de 232,5 pontos totais. Beleza? A equipe do Utah Jazz também tem o 4º melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA, com isso eles podem corrigir arremessos errados
com pontos de segunda chance. Nos últimos 10 jogos entre Jazz e Lakers, a gente teve uma média de mais de 245 pontos nas partidas, com 125,3 feitos em média pelos Lakers e 120,8 feitos pelo Utah Jazz. Essa marca de 232,5 pontos acima de, ou seja, pelo menos 233 pontos, foi superada nos últimos 2 jogos consecutivos e também 5 dos últimos 6 encontros dessas franquias. Só não foi superado aqui nessa partida que aconteceu no dia 10/2 de 2025 e nessa partida que aconteceu no dia 21/11 de 2023, ou seja, desde 2024 para cá, apenas uma vez o encontro entre essas franquias ficou abaixo. E detalhe, o último jogo que teve prorrogação deles foi em 2023, então é um cenário bem interessante aqui para todo mundo conseguir produzir bem. O Utah Jazz é um dos times mais vazados da liga, no território triplo, por dentro, etc. E o Los Angeles Lakers é um time que não tem, individualmente falando, grandes defensores. Se você tem um time ali com Luka Doncic e Austin Reeves, você já fica um pouquinho mais exposto, e depender ali do Rui Hashimura e do DeAndre Ayton não é grande ideia. O LeBron talvez seja o melhor defensor dessa franquia, mas também tá com idade avançada, então o Utah Jazz certamente vai acelerar e fazer de tudo para que esse jogo seja muito bem pontuado, beleza? São 4 derrotas nos últimos 5 encontros para o Utah Jazz, ou seja, o Jazz só venceu a última partida entre as franquias. Os Lakers são favoritos, qualquer over aqui faz sentido. Pontuação do Doncic, pontuação do Austin Reeves, assistências desses dois jogadores, tudo é possível contra o Utah Jazz. Resta vocês decidirem qual que é o melhor caminho, qual que é a linha mais adequada, mas ficar em under numa partida dessa no geral é loucura, beleza? E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar da partida que acontece 1h da manhã, entre o Blazers e Phoenix Suns. Só sei que a gente vai indicar pelo menos aí 29 pontos do Devin Booker, a gente espera um acima dele para essa partida. O Portland joga em casa, mas acima de tudo a gente tá falando aqui de o Devin Booker, que é o principal pontuador do Phoenix Suns, que recentemente vem recebendo apoio, tá? A gente tá falando de um Suns que nos últimos jogos teve o Grayson Allen brilhando, teve o Dillon Brooks brilhando, mas a gente vem muito bem nas tipos de jogador nessa temporada. Ontem foram 75% de acertos lá no nosso grupo VIP em relação às linhas de jogador, e para hoje a gente tá falando aqui de um Portland que até sabe se defender, mas tem uma dificuldade enorme de defender no mano a mano, principalmente jogadores que jogam ali na linha de backcourt, ou seja, armadores e alas armadores. Grayson Allen não joga hoje, Jalen Green também não, ou seja, 2 pontuadores ali que poderiam puxar arremessos ali do Devin Booker não vão estar em quadra hoje. O Dillon Brooks é muito inconsistente pra gente acreditar que ele vai fazer mais uma noite aí interessante a ponto de puxar essas linhas do Devin Booker. Para a posição que o Devin Booker vem jogando, o Portland Trail Blazers é o 7º time mais vazado de toda a NBA. E quando a gente vai aqui em play type, nas jogadas de mano a mano, a gente tá falando de um Portland que é ainda mais preocupante nessa situação, já que eles são o 5º time que mais sofre pontos por jogo de jogadas vindas de mano a mano. Em relação ao aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, eles têm o 4º pior, o Devin Booker tem o melhor mano a mano desse Phoenix Suns. O Devin Booker, que nos últimos 8 confrontos diretos contra o Portland marcou 37 e 34 pontos, ele tem média de 28,4 nessa temporada, e também a gente tem aqui 3 dos últimos 4 jogadores comparáveis a ele sendo over contra o Trail Blazers, mas eu considero esses jogadores comparáveis errados, tá? Ele tem muito mais mano a mano do que o Clay, ele não é um cara tão físico quanto o Amen Thompson, ele é um pouquinho mais ali de Desmond Bane, só que com muito mais habilidade para poder produzir pontos no mano a mano, então acho que é um cenário mais parecido com ele, jogadores de alto nível como o Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo, e o Austin Reeves aqui, um dos poucos assim mais comparáveis a ele, que de fato é um shooting guard de mano a mano dentro desse recorte. Então é sempre importante, quando a gente fala de betting pros, tentar ponderar com quem o jogador que a gente está investindo aqui está sendo comparado, tá? Mas de toda forma, ele deve bater a casa dos 30 pontos para essa noite de hoje, contra um adversário muito favorável e que jogadores do seu nível conseguiram estourar na pontuação. O próprio Austin Reeves foi indicação nossa no VIP, foi para 41 pontos, e o Shai para 35 também. A gente teve over ali com pelo menos 30 pontos do SGA. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, aproveitar a oportunidade do nosso grupo VIP, o contato vai estar aqui embaixo para vocês. E lembrando, tomem bastante cuidado aí com a galera na internet, foquem apenas naqueles que vocês acreditam que transmitem conteúdo e informação, porque em algum momento vocês vão parar de ser mensalistas dos grupos VIPs Brasil afora, inclusive do meu, mas é importante que assim que vocês não estarem mais com a gente, vocês pensem, cara, tô preparado para fazer as melhores entradas, sem cometer erros bobos, sem falar over de um jogador que não consegue completar esse over a 10 jogos, ou over de um jogador contra um adversário que cede pouquíssimos pontos para essa posição. Enfim, aqui a gente traz os melhores conteúdos e informação para você mudar o seu patamar. Muito obrigado pela sua audiência e falou!